Mateus 1, do 18 ao 23. Acharam? Diz assim a palavra. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te exaltamos. Que o Senhor continue conduzindo esse culto para a glória do teu nome e edificação das nossas vidas. Abre o nosso entendimento para a tua palavra que será transmitida nesse momento. É o que nós choramos no nome de Jesus. Amém. Nós já nos encontramos no mês de dezembro. E o mês de dezembro é uma época onde nós rememoramos os textos da natividade, os textos da natividade de Jesus. Essa é uma época muito carregada de significado. Nossas casas, por exemplo, algumas, melhor dizendo, já se encontram ornamentadas com enfeites natalino, árvore de Natal, pisca-pisca, presépio e afins. Por onde a gente anda, tudo nos diz: já estamos na época do Natal. Meus irmãos, não poderia ser diferente dos ambientes externos onde nós nos encontramos, tudo dizendo que já estamos nessa época, e nós, enquanto seguidores de Jesus, não trazermos uma palavra voltada também para essa época. Hoje nós vamos refletir sobre a grande notícia natalina: Deus um dia nasceu. É essa grande mensagem que o período do Natal proclama. Agora há uma questão: o que há de tão impactante, de tão importante, que muda realmente as nossas vidas, faz já 2000 anos, essa mesma mensagem, que em um determinado dia do ano, não sabemos qual, Deus literalmente nasceu. Quando a gente olha o texto, e a gente começa a se debruçar nele um pouquinho, a gente vai perceber que o mais importante de todos os nascimentos na história ocorreu em uma família tão simples quanto qualquer outra na época de Israel, lá no território de Israel, no primeiro século. E esse nascimento não seria o nascimento de uma pessoa que um dia se tornaria um grande mestre, um grande líder. Não era sequer o nascimento de um ser angelical, nada disso. Por mais estranho, por mais impensável que seja, o que estava nascendo, ou quem estava nascendo, melhor dizendo, era o próprio Deus. Meus irmãos, se tinha algo que não poderíamos esperar do estranho plano de Deus em se empenhar, se engajar, se dedicar à salvação de toda a sua criação, foi um dia o Criador, Ele mesmo, se tornar uma criatura. Não passou na cabeça de ninguém. De tudo que Deus já havia feito ao longo da narrativa da Bíblia,
Deus se tornar um humano real, não parecendo humano, se tornando um humano real, não poderíamos nunca esperar isso. Deus ele estava realizando nesse exato momento algo inteiramente novo. Olhando para trás, não tinha nada como se comparar a isso. Olhando para frente, nada também poderia se comparar a isso. E a gente percebe que ao longo da história, Deus ele agiu sempre de forma surpreendente. Mas às vezes, Deus ele faz algo que nós entendemos como inconcebível. O nascimento de Jesus, Deus nascendo, é algo praticamente inconcebível, mas é esse Deus que realmente conduz a história. E quando nós lemos a narrativa, a gente fica sabendo que, embora o nosso coração se encha de satisfação e de alegria por tudo que ocorreu, se nós voltássemos como uma espécie de uma máquina voltando no tempo e olhando o episódio da perspectiva de José, da perspectiva da própria Maria, a situação foi muito embaraçosa. Se teve algo que não aqueceu o coração de José, foi esse episódio, ao menos no seu próprio início. No versículo 18 e 19, que nós fizemos a leitura, tudo indica que José só ficou sabendo dessa gravidez de Maria quando ela já era muito evidente. O anjo falou com Maria, Maria acolheu o que o anjo tinha dito lá em Lucas, e a coisa foi caminhando. Mas quando a gravidez se torna evidente, José, ele percebe o que havia ocorrido. Aqui eu penso em duas situações que podem ter ocorrido nesse exato momento aqui. Provavelmente Maria não contou a José o que havia ocorrido. Por uma razão, ela pode ter pensado, ele não vai acreditar nisso. Eu, virgem, grávida, vou contar para quê? Eu não consigo encontrar nem nas páginas da Bíblia, em nenhum texto do Antigo Testamento, algo semelhante ao que está acontecendo comigo. Então há uma possibilidade, ela não ter contado o que ocorreu. Uma outra possibilidade, Maria contou, ô José, está vendo isso aqui? Você não sabe o que aconteceu, apareceu um anjo e falou que eu estou grávida do Espírito Santo, e José não acredita. Por qual razão nós podemos entender isso? Porque até esse exato momento, José, ele não sabe, ou ele não acolhe a ideia de que Maria realmente se encontra grávida por uma ação miraculosa do próprio Deus. Assim como o anjo falou, lá na narrativa de Lucas, capítulo de número 2. E aqui, meus irmãos, tem uma questão. José, ele não é um homem ingênuo na história. É muito comum alguns acadêmicos falarem que a única razão de nós acreditarmos que uma virgem ficou grávida, o próprio José acreditar que uma virgem poderia ficar grávida, é porque José vive em uma época pré-científica, não conhece as leis naturais. Sequer José saberia como se dá as leis naturais para a geração de uma criança no ventre de uma mulher. Mas aqui há algo incoerente nesse argumento. Se José não conhecia as leis naturais para a geração de uma criança, por qual razão ele quis anular o seu casamento quando Maria disse que estava grávida pelo Espírito Santo? Então José sabe muito bem como uma mulher fica grávida. O que José não consegue admitir é como uma mulher virgem pode afirmar que está grávida. As duas coisas não batem na mesma linha. E aqui José, por saber disso e ter essa resistência, ele pretende, por conta de todo esse embaraço, anular o casamento. Tem que anular isso aqui. Não tem condições. Isso aqui é algo inconcebível. Só que o texto ele vai deixar bem claro que José é um homem justo. José é um homem reto. José, ele é um homem íntegro. E ele se propõe a anular o seu casamento de forma discreta. Versículo 19 ao 21. Nós aprendemos algo aqui com José. A notícia de Maria, grávida sendo virgem, mexe com ele, só que não mexe de forma passional.
José não é tomado por um sentimento de fúria e ele agora se propõe a expor a possível desonra moral de sua própria noiva, que já era considerada mulher. Não, ele se propõe a fazer isso o quê? De maneira discreta, para preservar a identidade de Maria. Até porque, dada a situação, de acordo com o costume antigo, Maria poderia até mesmo correr risco de vida, de morte. E José, não desejando que esse tipo de embaraço chegasse até ela, ele se propõe a anular o casamento de maneira discreta. Sabe o que a gente aprende? Porque José é um homem justo, e ele é um homem íntegro, ele é um homem reto, é porque ele é misericordioso. José só é justo e reto por misericórdia. Ele não quer deixar a sua moral masculina suplantar a própria preservação e identidade de sua mulher, não. Tranquilo, Maria, a gente vai anular esse casamento, mas vamos anular de maneira discreta. E ele já estava certo disso. Só que chega a determinada hora do dia, todo mundo precisa dormir. Quando José vai dormir, quem aparece? Um anjo. O anjo fala com José: ô macho, de boa, por mais absurdo que seja, por mais inconcebível que pareça, por mais impossível cientificamente que você acredite, sua mulher, ela continua virgem, e ela está grávida. O que aconteceu com ela foi obra real do Espírito Santo. E aí o anjo diz: não tema não, não tema não, pode receber Maria como sua esposa. Por mais embaraçoso que seja, José, receba Maria como sua esposa. E aqui nós vimos algo, meus irmãos. José é desafiado a confiar em Deus mais do que em sua própria reputação social, sua reputação masculina. Já imaginou a comunidade lá em Israel, olhando para Maria, já com a barriga aparecendo, antes de consumar o casamento, e José como esposo dele, os homens olhando e falando: olha o besta ali, ó. E ainda acredita nessa história. A moral de José foi colocada abaixo, só que José se propõe a confiar em Deus. Esse episódio aqui, meus irmãos, ele é tão embaraçoso, que em João capítulo 8, versículo 41, nós encontramos um eco de todo tipo de ofensa, que José pode ter ouvido, que Maria pode ter ouvido, e que o próprio Jesus pode ter ouvido. Em João 8, 41, se diz bem assim os judeus, diante de Jesus: nós não somos filhos de prostituição. Por qual razão eles falam isso? Dizendo que Jesus é. Dizendo que a história que a mãe dele se achou grávida pelo Espírito Santo é o quê? É somente balela, é somente história. Então, para a família de Jesus, para o próprio Jesus, para a própria Maria, o próprio José, a coisa não foi tão simples como às vezes nós imaginamos. Só que José, sem esperar aqui, dentro dessa fala do anjo, ele foi exposto diante de um mistério, o mistério da própria encarnação. Sem sequer saber, José foi exposto à luz desse grande mistério, Deus se encarnando, se tornando um ser humano real. A ressurreição, meus irmãos, é diferente da encarnação. É óbvio, né? É óbvio que é diferente. Só que é muito comum falar que a ressurreição é o maior milagre dessa criação. Deveríamos reconfigurar um pouquinho o nosso entendimento. A ressurreição é o milagre da nova criação. Ressurreição não é o maior milagre dessa criação. O maior milagre dessa criação é a encarnação. O dia em que Deus se tornou homem. Algo único em toda a narrativa do mundo. Deus se tornando um feto, se desenvolvendo em um bebê, e depois de 9 meses, nascendo de forma extremamente natural, possivelmente com a ajuda de uma parteira, porque dada a idade de Maria, no próximo domingo vamos trabalhar isso, ela com certeza, podemos dizer, teve a ajuda de uma parteira. Se um dia, meus irmãos, Deus se tornou humano, o que seria impossível Ele fazer? Se o próprio Deus se fez homem, o que seria impossível Deus fazer em toda essa criação? E aqui eu lembro de um pensamento de um teólogo católico chamado Leonardo Boff,
que ele diz bem assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser um menino. Ele é incomum nesse aspecto, meus irmãos. O nosso Deus, ele não é uma invenção da nossa mentalidade, ele é o próprio Deus real, porque ele desafia qualquer critério de entendimento, ou qualquer critério de possibilidade daquilo que achamos. Isso Deus pode fazer, isso com certeza Deus faria. Deus desafia todo tipo de critério, de possibilidades que nós poderíamos achar que Deus pode ou não fazer. À luz de tudo isso, quando Mateus ele começa agora a pensar o que aconteceu na vida de José e na vida de Maria, Mateus ele tem um estalo, e ele agora consegue enxergar um texto do Antigo Testamento de forma única, que ninguém antes dele tinha enxergado isso. É os versículos de número 22 e 23, quando Mateus faz referência a Isaías 7, versículo de número 14, que diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Meus irmãos, até a época de Mateus aqui, ninguém não se conhece, em alguma literatura pré-cristã, uma leitura ou uma interpretação de que o texto de Isaías era para ser lido assim, que a criança que se chamaria Emanuel seria o próprio Deus nascendo. Não se lia o texto assim. Tanto que quando nós lemos Isaías 7, todo o capítulo, nós vamos perceber que o nascimento dessa criança, esse nascimento que é predito, é uma criança que seria o sinal de que Deus estaria conosco, no sentido lá o povo de Israel. Quando essa criança nascer, ela será Emanuel, o sinal de que Deus se encontra com o seu povo. Dada a situação que aconteceu com Maria, Mateus ele fala: poxa, há algo aqui no texto de Isaías que nunca tínhamos visto antes. E o nascimento dessa criança agora, nesse casal, lança todo um tipo de luz. Porque a criança que nasce de Maria não é um sinal de que Deus está conosco. É mais do que isso. É o próprio Deus nascendo entre nós. Então, é algo esplendoroso aqui, meus irmãos. Mateus ele é único nesse aspecto. E a razão de nós entendermos Isaías assim se deve a isso. O nascimento de Jesus lançou luz sobre todo esse texto. Não é o sinal mais, é o próprio Deus encarnado no meio do seu povo. E aí o versículo 21 vai deixar bem claro que essa criança seria o agente de Deus, melhor dizendo, o próprio Deus agindo para salvar. Versículo de número 21, quando vai dizer: ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nesse versículo aqui, nada diz que ele vai salvar o seu povo dando a sua vida. Nada disso. Mas nós já sabemos a história, que essa criança que nasce, que vai salvar o seu povo do seu pecado, ele vai salvar como? Morrendo em favor do seu próprio povo. Ele morre para que nós tivéssemos o quê? Vida. Ele nos salva morrendo para que hoje pudéssemos viver a única e verdadeira vida que é possível viver por causa somente de Jesus. Somente Ele, meus irmãos, poderia vencer o pecado. Somente Ele, mais ninguém. Ele vence o pecado porque o pecado é a realidade por detrás de todas as mazelas do mundo. Tudo que nós enxergamos no mundo é aquilo que está diante de nós. Existe algo por detrás de todas as mazelas, e somente Cristo poderia realmente derrotar esse poder oculto e sombrio, que nos conduz a um tipo de comportamento, seja individual, estrutural ou coletivo, para longe de Deus, contrário à vontade de Deus, mas Jesus Cristo, somente Ele, poderia vencer esse grande inimigo, o próprio pecado, porque Jesus, essa criança que nasceu, esse Deus que nasceu dessa jovem mulher chamada Maria, Ele nos salva curando. Esse Jesus que nasceu, Ele nos salva consertando. Ele nos salva restaurando. E aqui eu quero fazer uma reflexão com a turminha mais nova. Vocês me perdoem agora, que eu quero fazer uma reflexão com a turminha mais nova. Isso é algo que nem Superman consegue fazer. E eu vou explicar a razão do porquê.
eu tenho uma relação afetiva com o personagem Superman. Eu tenho os quadrinhos ainda de 94, A Morte e o Retorno de Superman. É minha relíquia, é o patrimônio que eu vou deixar para Atos. Ele que venda depois de eu morrer. Mas é o patrimônio que eu tenho. E meus irmãos, assistindo a série Superman Lois, eu li de Atos. Superman agora ele está casado com Lois Lane e ele é pai de 2 adolescentes. Só que chega um episódio que Lois Lane descobre que ela é diagnosticada com câncer em estágio já avançado. Quando o Superman ouve isso, ele desmorona. E aquilo me mexeu um pouquinho. Eu nunca consegui ver Superman diante de um problema sem solução. A sua mulher com câncer, dado o poder que ele tem, ele é o quê? Incapaz de fazer qualquer coisa. E ele chora juntamente com ela, juntamente com seus próprios filhos. O que é que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Jesus é o verdadeiro Superman. Jesus é o verdadeiro herói. Porque Jesus, ele não nos salva de um perigo que pode chegar até nós. Ele nos salva do perigo que já está dentro de nós, que é o pecado, que é essa doença, que nos desestrutura, que nos fragmenta, que nos desmorona, que nos desconfigura diante do próprio Deus. Somente Ele pode fazer isso. E Ele não faz de maneira impassiva. Ele faz o quê? Se doando. Ele se entrega em benefício de cada um de nós, porque somente somente Ele poderia fazer aquilo que somente Deus pode fazer, que é nos salvar. Se Jesus Cristo é o único que poderia fazer o que somente Deus poderia fazer, porque Jesus é quem, meus irmãos? É Deus em forma humana, somente Ele detém todo o poder para resolver todas as nossas situações, não importam quais elas sejam. Quais são as implicações de tudo isso que a gente ouviu? Primeira coisa, nesse período de Natal, lembre-se de algo: Deus está conosco. Jesus é o Emanuel, é Jesus conosco. Jesus conosco, Deus conosco, é a mesma coisa. Jesus não é alguém que traz a presença de Deus, Ele é o próprio Deus que se encontra conosco. Jesus não está conosco somente nesse período do ano, quando chega dezembro, perto de 24, 25 de dezembro, não, meus irmãos, Ele está conosco ao longo de todo o período do ano, não somente do ano, mas de toda a nossa vida, não somente de toda a nossa vida, mas de toda a história. Eis que estarei convosco até a consumação do quê? Dos séculos. Ele é Deus conosco, Ele está conosco todo ano, mesmo quando a gente não percebe. Mesmo quando você não percebe, Jesus continua sendo Emanuel. Ele está com você, Ele está comigo. Mesmo quando você não vê, Ele o está vendo. Mesmo quando você não o sente, Ele sabe que está com você, porque Ele é o nosso Emanuel, Deus conosco. Outra coisa, o Natal ele traz a mensagem de que aquilo que era inacessível se tornou acessível. Por que eu estou dizendo isso? O absoluto, que é Deus, se tornou um particular, que é um ser humano. O ideal, que é Deus, se tornou real, um ser humano. O eterno, que é Deus, se tornou temporal, que é o ser humano. Deus se tornou humano. O que é que o Natal quer dizer para nós, meus irmãos? Isso é que o nosso Deus, ele não é acessível somente aos nobres de nascimento. Esse Deus conosco não está acessível somente àqueles que têm uma vida privilegiada. Ele não é acessível somente àqueles que são bem escolarizados, que estão crescendo na vida. Ele não é acessível somente aos bem-sucedidos, que construíram uma vida que pode ser imitada ou desejada por muitas pessoas. Não, meus irmãos. Esse Deus que é Deus conosco, que nasceu, Ele é acessível também aos fracassados. Esse Deus conosco, Ele é acessível a todos aqueles que não fizeram nenhuma grande realização na sua vida. Ao olhar para trás, não encontram nada de significante que poderiam ter feito. Esse Deus que está conosco, Ele se encontra com os fraturados,
pelas dificuldades do viver. Sabe por que o nosso Deus está conosco e Ele não tem preocupação se você é bem-sucedido, escolarizado ou fez grandes realizações? Porque Ele mesmo, meus irmãos, nasceu em uma família muito simples, muito humilde. Dada a origem dele, seria muito estranho hoje Ele querer somente estar com os bem-sucedidos. Perto do fim, se Deus Ele nasceu com um objetivo. Ele nasceu com o intuito de consertar a nossa bagunça, a bagunça que nós mesmos trouxemos para esse mundo. Nós não poderíamos consertar essa criação, nós não poderíamos nos consertar se Ele não estivesse vindo até nós. O nascimento de Deus foi o maior presente, meus irmãos, que poderíamos ter nessa criação. Aquela criança naquela manjedoura foi o maior de todos os presentes que Deus Ele poderia ter nos dado. Cabe a cada um de nós acolhermos esse presente em nossas vidas. E por fim, o anjo disse algo a José: não tema. Tenha medo não, José. Esse Natal ele tem uma mensagem para nós. Tenha medo não. Não tenha medo daquilo que pode lhe acontecer. Não tenha medo daquilo que você não sabe, do que pode lhe acontecer. Ainda que o medo venha sobre você, por algo que pode acontecer, ou já está acontecendo, ou prestes a acontecer, ainda que o medo venha, lembre-se da mensagem do Natal. Não tenha medo. Jesus, Ele nasceu. E por causa disso, não estamos mais sozinhos. Que Deus assim nos abençoe, no seu santo nome.